Todo mundo que começa nesse hobby já se depara de cara com aquela pergunta: qual escala você coleciona? Bom, escala, pessoal, nada mais é do que a linguagem usada no colecionismo para estimar o tamanho da estátua. Olá, miniaturandos e miniaturandas! Bem-vindos ao seu canal de miniaturas e estátuas. Eu sou Marcelo Tuco e hoje eu vou falar com vocês sobre escalas de figuras de ação. Todo mundo que começa nesse hobby já se depara de cara com aquela pergunta: qual escala você coleciona? Bom, escala, pessoal, nada mais é do que a linguagem usada no colecionismo para estimar o tamanho da estátua. O termo refere-se à proporção de tamanho para um objeto de tamanho normal. Neste caso, estamos falando de representações menores da figura. Vamos lá, vamos usar como exemplo, vai ficar mais fácil de entender. Usamos o Capitão América. Imagine que a altura do Steve Rogers seja de 1,84 metros. Quando a gente diz que uma peça está na escala 1:10 ou 1/10, como alguns gostam de dizer, estamos falando que o tamanho correto dessa peça é a altura do capitão dividido por 10, ou seja, 18,4 centímetros. Então, na escala 1:10 correta, o Capitão América tem que ter essa altura. Como é que eu faço para saber então a escala 1:6 do capitão? Vamos lá. Seguindo esse raciocínio, basta dividir a altura dele por 6. Ou seja, o Steve Rogers 1:6 correto tem que ter a altura de aproximadamente 30,6 centímetros. E assim calculamos para a escala que a gente quiser. No colecionismo, por ser um hobby muito mais forte no exterior, a medida mais usada é em polegadas. Mas cada vez mais o Brasil vem crescendo nesse meio. Então usamos bastante também a unidade de centímetros. Tá bom. Só para conhecimento, é sempre bom lembrar que uma polegada equivale a 2,54 centímetros. Normalmente, quando a gente começa a colecionar, a tendência é iniciar por uma escala menor. A porta de entrada, na maioria das vezes, é a escala 1:10, mas muita gente começa também com 1:12. Quando você começa a participar mais ativamente de grupos de colecionadores, no WhatsApp, Facebook, por exemplo, Morre, diabo! você percebe uma tendência da pessoa começar a sua coleção numa escala menor e aí, aos poucos, ele vai migrando para escalas maiores. A maioria vende as suas peças da escala menor para poder subir de escala. É verdade. No geral, quanto maior a escala, maior o valor da peça. Mas isso não é uma regra. No meu caso, por exemplo, eu coleciono várias escalas diferentes e combino elas numa boa. Sei. Mas tem colecionadores que não misturam escalas diferentes por nada nesse mundo. E tá tudo certo. Vamos dar uma geral nas escalas mais famosas do colecionismo, começando das menores para as maiores. Vamos começar da escala 1:18, mas existem escalas menores ainda, principalmente para quem coleciona miniaturas de carros, aviões e naves. A escala 1:18 é aproximadamente 3,75 ou 4 polegadas ou 9,52 a 10,16 centímetros. A Mego Toys começou com sua linha Pocket Heroes no final dos anos 70, seguindo por Fast Price com sua linha Adventure People, mas foi a popular coleção de Star Wars da Kenner que estabeleceu o padrão ouro para as figuras de ação dessa escala por quase 20 anos. As peças dessa escala eram mais baratas e mais fáceis de encaixar em veículos e cargas para colecionar. Linhas de brinquedos como o G.I. Joe se saíram muito bem nesse tamanho, assim como muitas figuras do cinema. Apesar de 3,75 ter sido o padrão nessa escala, um bom número de 1:18 deve ser 4 polegadas, e um recente ressurgimento da popularidade desse tamanho nos trouxe várias novas linhas de figuras da Marvel, DC Comics, G.I. Joe e Star Wars. Escala 1:12 é aproximadamente 5 a 6 polegadas ou 12,7 a 15,24 centímetros. As chances de que uma peça baseada em um filme feito durante os anos 90 fosse desse tamanho eram muito grandes. Ao longo da década de 90, os números variando entre 5 e 6 polegadas assumiram o mundo dos action figures praticamente, matando os 3,75 e estabelecendo um novo padrão.
Embora não seja muito popular hoje, naquela época elas bombavam. Quando o assunto é escala 1 para 12, não existe linha mais famosa do que a SH Figuarts, da Bandai. Você já deve ter visto alguma figura de Dragon Ball ou até mesmo do Fantástico Jaspion. E sim, provavelmente eram miniaturas da Bandai. Escala 1 para 10, ou aproximadamente 7 polegadas ou 17,78 centímetros. Para os colecionadores de hoje, a escala 1 para 10 parece ser a preferida para quem está começando, seja pelo espaço, que é relativamente pequeno, no expositor, seja pelo valor, que é mais acessível. A marca mais famosa nessa escala é a brasileira Iron Studios, seguindo pela japonesa Kotobukiya. Quanto menor a escala, mais difíceis são os detalhes de pintura e acabamento, principalmente no rosto do personagem. Mas essas empresas têm feito cada vez mais peças com um acabamento impressionante. Escala 1 para 6, aproximadamente 12 polegadas ou 30,48 centímetros. Essa escala ocupa um lugar especial na história das figuras de ação, já que era o tamanho original da primeira figura, ao sentar o apelido Action Figure, o J-Joy. Hoje em dia, temos muitas estátuas maravilhosas nessa escala. A Iron Studios, a XM Studios, mas a grande referência são os articulados da Hot Toys. São considerados por muitos como objetos de desejo extremo e são peças com acabamento extremamente perfeito, principalmente nos rostos. O preço cresce junto, obviamente. Escala 1 para 4, aproximadamente 18 polegadas ou 45,72 centímetros. Essa escala é muito famosa fora do país, porque lá fora a remuneração maior permite que os colecionadores consigam adquirir essas estátuas sem se preocuparem tanto assim com os valores altos. O tamanho permite que apresentem uma riqueza de detalhes impressionante, difícil de serem alcançados em escalas menores, e haja espaço para exposição, meus amigos. Uma das marcas mais tradicionais nessa escala é a Sideshow, principalmente com a sua linha Premium Format. Mas temos outras empresas que mandam muito bem também. Uma delas é a XM Studios, que produz peças muito desejadas pelos colecionadores, e a Iron Studios, que também vem forte com a sua linha Legacy Réplica. E não podemos deixar de citar também peças custom, feitas por pequenos estúdios, muitas não licenciadas, mas com uma qualidade absurdamente sensacional. Escala 1 para 3, aproximadamente 34 polegadas ou 86 centímetros. Aí o céu é o limite. Se 1 para 4 já consideramos um uso de espaço absurdo para a exposição, imaginem 1 para 3. E o preço? Melhor deixar isso para um próximo vídeo então. São praticamente peças de museu, extremamente caras e de uma beleza sobrenatural. Nessa escala, a marca campeã é a Prime One, mas tem marcas novas chegando, como a JND, que assustam tanto pela perfeição quanto pelo preço. A Iron Studios também tem peças nessa escala, que se destacam como o Batman, criado pelo Ivan Reis. Escala 1 para 2, metade do tamanho do personagem. Essa escala é muito usada para quem coleciona bustos e capacetes, e os detalhes, nem precisa falar, são impressionantes. Sempre lembrando que quanto maior a escala, maior tende a ser o preço da peça. A Sideshow se destaca com peças sensacionais para os colecionadores que têm o bolso cheio. A escala 1 para 1, tamanho real do personagem. É como ter o personagem em tamanho real na sua casa. A Sideshow e a NECA têm alguns personagens nessa escala, mas pouquíssimos colecionadores têm espaço para expor estátuas deste tamanho. É um verdadeiro museu. Na mesma onda das 1 para 2, muitos colecionadores colecionam bustos e capacetes nessa escala. Essas citadas são as principais escalas encontradas no mercado de colecionáveis. Mas existem várias linhas de empresas que não seguem os mais tradicionais e lançam peças na escala 1 para 7, 1 para 8, 1 para 9. E é isso aí, galerinha. Tem escala para todos os gostos e bolsos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, entendido o conceito de escalas dos bonequinhos. Foi uma magia top. Deixe aí sua curtida, se inscreva no canal e clique no sininho para ativar as notificações e aí fica por dentro de todo vídeo que eu coloco aqui, beleza? Grande abraço, pessoal! Até o próximo vídeo e vamos lá! Fui!